Paz, vamos começar, ou melhor, continuar, o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Vamos ler, para começar, Apocalipse capítulo 1, verso 10. Eu não sei se vocês perceberam, mas dentro desses 4 estudos, incluindo o de hoje, sobre o livro de Apocalipse, eu estou muito mais pontuando alguns tópicos que eu considero importantes dentro da estrutura desse livro. Hoje não vai ser diferente. Tá? A gente precisa entender, ter uma visão um pouco mais ampla desse negócio, chamado Apocalipse, desse livro, para depois a gente mergulhar um pouco mais, nos detalhes. Então, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, isso é João dizendo o que aconteceu com ele. João, que estava preso lá na ilha de Patmos, ele teve uma visão? Não. Ele teve um arrebatamento. O Espírito Santo levou o Espírito dele para ver as coisas como elas estavam acontecendo, as coisas que já tinham acontecido e o que aconteceria lá na frente. Então João, ele diz que foi arrebatado no dia do Senhor. Se vocês se lembrarem, nós fizemos um estudo, que foi o 4º, ou 2º, acho que foi o 2º, acho que na 2ª aula de escatologia que a gente teve aqui, nós fizemos um estudo sobre o dia da ira. Tá? O dia do Senhor é a mesma coisa, esse estudo está lá naquele drive virtual, é só vocês darem uma olhada lá. João diz que foi arrebatado no dia do Senhor. Esta é uma expressão muito comum no Velho Testamento, usada em inúmeras passagens para descrever o dia em que Deus se vingará do mundo incrédulo, ou seja, um dia de juízo. Nós falamos um pouco sobre isso na nossa 2ª aula de escatologia, no estudo com o título Dia da Ira. Até marquei aqui para não esquecer. No Novo Testamento, entretanto, essa expressão Dia do Senhor só aparece umas poucas vezes, sempre se referindo a alguma passagem no Velho Testamento. Mas, mesmo assim, num determinado período, a igreja passou a divulgar o entendimento de que esta expressão, Dia do Senhor, se referia ao primeiro dia da semana, tendo em vista ser este o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente olha lá em Mateus, capítulo 28, no verso 1, diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então, primeiro dia da semana é depois do sábado vem o domingo, ok? Então, numa determinada época da história, a igreja já tinha incorporado, vamos dizer assim, tradições humanas, um monte de coisa já não era como no início, e passaram a chamar o dia do Senhor, ou considerar que o dia do Senhor era o dia da ressurreição de Cristo. Mas isso não está certo, tá? Como sempre, o contexto é a chave para o entendimento correto das afirmações bíblicas. Como era comum o uso da expressão primeiro dia da semana para identificar o dia da ressurreição de Cristo, certamente João teria usado este termo para afirmar que foi arrebatado no primeiro dia da semana. Ou ele diria que foi no dia da ressurreição. Entretanto, o uso do termo no dia do Senhor claramente se refere a um dia no futuro, um dia de juízo sobre a terra, ao qual João foi transportado em espírito. Literalmente poderia ser dito: eu me encontrava no espírito no dia pertencente ao Senhor, ou encontrava-me no espírito no dia do Senhor. Trata-se do dia que pertence ao Senhor e que Deus transferiu ao seu Filho, sendo então notificado a João. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu,
para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou ao seu servo. A revelação é o dia do Senhor, que pertence integralmente ao Senhor Jesus, sendo que o próprio Cristo confirma que esse dia lhe pertence. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 24, Jesus disse assim: porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Assim, o dia do Senhor é o dia que lhe pertence. João vivencia esse dia no Espírito como profeta. A expressão no Espírito remete ao profeta Ezequiel, que teve a mesma experiência. Antes da gente ler Ezequiel, deixa eu explicar isso aqui. Por que eu acho e quis destacar essa expressão, o dia do Senhor? É importante a gente compreender que existem muitas passagens bíblicas falando de momentos, de coisas que vão acontecer no futuro. O juízo de Deus ser derramado sobre o mundo incrédulo é uma coisa que vem sendo profetizada desde Gênesis. Desde do julgamento do homem, quando Deus tirou Adão e Eva do jardim, ali o Senhor já começou a falar para aquele povo do que aconteceria no futuro. Porém, ao longo dos séculos, algumas expressões perderam o valor exato que tinham. Outras ganharam um sentido completamente fora da realidade. Então, quando você lê na Bíblia o dia do Senhor, saiba que está falando de um dia terrível, de um julgamento terrível. E que não é um dia, é um período. A não ser que a gente entenda, né, aquele assunto lá do começo, quando a gente viu que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E que muitas vezes ele usou a expressão dia para se referir a ano. E há essa correspondência em várias profecias, né? Porém, as pessoas confundem isso com o dia da ressurreição de Cristo, com o dia do nascimento de Cristo, com o dia que isso vai acontecer, com o dia que aquilo vai acontecer. E, na verdade, isso se refere a um período de tempo. E a gente precisa entender, porque o livro de Apocalipse é um livro focado no judeu. Então, a simbologia faz com que tudo que está escrito se volte para o judeu. Para o judeu, o que era a expressão o dia do Senhor? O dia de julgamento. Quando Deus vai julgar as nações que não acreditaram nele. Então, lembre-se, o livro de Apocalipse, ele se refere à restauração do povo de Israel, ele se refere à justiça de Deus sendo derramada sobre o mundo incrédulo, até como uma maneira de estreitar Israel. Ele se refere a vários detalhes da vida do judeu, mas quem é que está no controle de tudo? Jesus. Então Deus, o Pai, deu a Jesus uma visão de como seria aqueles dias. João, capítulo 1, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Qual que é? A expressão revelação de Jesus Cristo, a qual Deus, o Pai, lhe deu, para mostrar aos seus servos. Servos de quem? De Jesus. As coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as notificou a João. Então veja, o Pai mostrou para Jesus o que vai acontecer, para que Jesus informasse os seus servos, judeus. Mas João não era mais judeu, ele já era um cristão. Então isso serve como uma revelação para a igreja, João, mas ao mesmo tempo é uma informação para os servos, o povo, os judeus. Deus deu a Jesus uma visão. Mostrou para ele o que vai acontecer. E mandou que ele anunciasse para os seus servos, através de João. Então entende, o Apocalipse é uma revelação que Deus deu a Jesus.
e que Jesus, através do anjo, está passando para João, para que seja informado a igreja, mas cujo foco é Israel. Por isso é importante a gente identificar as expressões. O dia do Senhor é o dia de Jesus. Quando será o dia do Senhor? É o período de 7 anos da tribulação? Não. É o dia que Jesus vai voltar. Porque o dia que ele voltar, ele vai julgar as nações. É um dia de juízo, não de castigo. A tribulação é um período de castigo. Deus vai derramar a sua ira. Mas o julgamento não é agora, o julgamento é depois. Entende? Quando fala do dia de Cristo, quando Jesus diz, ele mesmo diz aqui, Lucas 24, o relâmpago que ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Quando ele aparecer, todo mundo vai ver. Porque ele vai aparecer de uma maneira que o mundo inteiro vai enxergar. Como ele vai fazer isso? Eu não sei, eu não sou Deus, mas ele vai. Nesse dia vai iniciar o juízo. E o primeiro juízo, a gente já leu, né? Quando Jesus vai destruir os exércitos que estão atacando Israel com a espada que sai da sua boca, ou seja, com a sua palavra. Então, esse é o dia do Senhor. É desse dia que estamos falando. Não é o dia da ira, porque o dia da ira é o período de 7 anos chamado tribulação. Ok? Então, continuando. Agora, a ênfase é para a gente entender o que quer dizer essa expressão no Espírito. Tá? É o arrebatamento. É a pessoa ser tirada de si. Ela não está mais, a sua mente não está mais no corpo. A sua mente agora está no reino do Espírito. Por assim dizer, né? Então, como eu disse aqui, Jesus falou no seu dia, né? O dia do Senhor é o dia que lhe pertence. João vivencia esse dia no Espírito. Por quê? Porque isso ainda vai acontecer. Lembra que eu digo sempre para vocês? Diante de Deus está o passado, o presente e o futuro. Mas isso não acontece com a gente. A gente só está no presente. A gente não consegue ver o passado, a gente consegue lembrar dele. E muito menos o futuro. Então, o que Deus fez para dar esta revelação do que ainda iria acontecer? Levou João em espírito para ver o que vai acontecer no futuro. Deu a ele uma visão do futuro. Por isso é importante entender, né, essa situação no espírito. Né? Ele foi até lá como profeta, como alguém que já vivia no reino do Espírito. A expressão no Espírito remete também ao profeta Daniel, que teve a mesma experiência. Ezequiel 11, versículo 1, diz assim: Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Jaazanias, filho de Azur, e a Pelátias, filho de Benaia, príncipes do povo. Depois também tem aquela visão de Ezequiel, no capítulo 37, versículo 1, quando ele diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A visão do vale de ossos, ok? Então, essas duas expressões, o Espírito, significa que Deus levou a pessoa, deu a ela um arrebatamento. Tirou ela dela mesma, tirou o juízo dela mesma. E levou para ver coisas que não existiam fisicamente. E no dia do Senhor, que se refere ao dia da volta de Jesus. O momento em que ele vai voltar, o que vai acontecer. Tem mais um ponto de bastante ênfase dentro desse texto, que também é, aliás, dentro de todo o livro, né, de Apocalipse, que é a expressão o Filho do Homem. Não encontramos nenhuma vez a expressão Filho do Homem nas cartas do apóstolo Paulo às igrejas, nem em outras cartas. No entanto, encontramos em Daniel, capítulo 7, versículo 13,
repetidamente nos evangelhos, porque quando o Senhor fala com o povo de Israel, e não com a igreja, hein? Com o povo de Israel, ele sempre se identifica como o Filho do Homem. Ok? Quando o Filho do Homem vier, quando o Filho do Homem for levantado, né? E Hebreus capítulo 2, versículo 6, também menciona o Filho do Homem. Mas ali se trata, na verdade, de uma citação do Salmo 8, que se refere ao homem em geral. O título Filho do Homem se refere ao reinado terreno do Senhor. O Apocalipse dirige-se à igreja, mas seu grande tema é o juízo sobre o mundo incrédulo e a restauração de Israel, como eu já disse várias vezes para vocês. Ok? Nesse ponto, encontramos inúmeras informações sobre esse Filho do Homem, que usa uma veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Esse trecho que eu li aqui é o extrato do que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 13 até o 16. Ele vai citando estas coisas. Essa descrição do Senhor Jesus reflete a imagem do Senhor no Antigo Testamento. Por exemplo, a gente tem Salmo 93, Daniel capítulo 7, versículo 9, capítulo 10, versículos 5 e 6, versículo 9 também do capítulo 10 de Daniel, Ezequiel capítulo 1, do primeiro versículo até o segundo versículo do capítulo 2, e mais um monte de passagens. Portanto, esta expressão e essa informação, ela mostra que o Apocalipse é a continuação e a conclusão, o cumprimento definitivo de todas as declarações dos profetas do Antigo Testamento. Então, por que é importante entender que essas expressões estão lá? Porque foram os profetas profetizaram essas coisas que iriam acontecer. Só que quando a gente chega hoje e fala para você o Filho do Homem, todo mundo fala Jesus. Mas o Jesus do Novo Testamento, que veio pregar o amor, o virar a outra face, tem pouco em comum com o Senhor do Antigo Testamento, que dizia para o povo matar crianças, jovens, velhos, não poupar o olho e destruir completamente tudo. Não parece a mesma pessoa, não é? Mas todos, e aí é que a gente começa a entender, todas essas passagens do Velho Testamento, em que Deus agiu com essa aparente crueldade, são na verdade prenúncios do que a ira de Deus vai fazer com os incrédulos no final dos tempos. Aí a gente começa a entender. Por isso é importante entender por que ele usa essa expressão, o Filho do Homem, e não Jesus, não o Cristo, não o Senhor, mas o Filho do Homem. Por isso é importante a gente entender por que ela se repete tanto no Apocalipse. E aí, né, tem um teólogo chama Robert Haldane, que ele disse certa vez a respeito dessa situação, que não se pode tirar do povo de Israel aquilo com que Deus se comprometeu com eles. Ou seja, se qualquer profecia do Velho Testamento não for cumprida, que garantia nós temos que as do Novo Testamento serão cumpridas? E se nós acreditamos que Jesus vai cumprir tudo aquilo que ele falou no Novo Testamento, como não vamos acreditar que ele vai cumprir as ameaças, as advertências que ele fez no Velho Testamento? Mas precisamos identificar por que aquilo está escrito daquele jeito. Porque, como eu já disse para vocês, o que vai acontecer no Apocalipse, toda aquela cobrança é para a igreja? Não, é para os incrédulos e para Israel que não se rendeu a ele. Ok? Então vamos lá.
Voltando a falar dos símbolos que eu já citei aí em cima. João vê símbolos daquilo que o Senhor é, da sua majestade, seus ministérios e suas características. Então vamos lá. A longa veste, tá? A primeira informação lá, né? Uma veste que chegava aos seus pés, quer dizer, bem longa. Quando a mulherada veste um vestido longo, o que que é? É uma noite de gala? A coisa... né? Pois é exatamente isso. A veste longa simboliza a dignidade, a importância do momento, do que vai acontecer. E a dignidade daquele que está ali vestido. O cinturão de ouro em torno do seu peito aponta para o sumo sacerdócio celeste, divino e eterno. O sumo sacerdote tinha que usar uma peça chamada éfode, né? Que era uma placa de ouro com pedras que simbolizavam cada uma delas as 12 tribos de Israel. Então eram 4 colunas com três colunas com 4 pedras cada uma, né? 3 colunas, 4 pedras em cada uma. Aquilo era preso num pingente, né, com argolas de ouro, um cinto que prendia atrás e o outro que dava a volta no pescoço. Isso é o éfode. Isso é a peça que dava característica ao sumo sacerdote. Só ele podia usar. Por que Jesus usa um cinto de ouro? Porque ele é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, como a gente lê lá em Hebreus capítulo 10. A sua cabeça branca e os cabelos brancos são como a luz branca que apareceu na Shekinah, a nuvem da glória de Deus no tabernáculo. Além disso, a cor branca aponta para a sua justiça incorruptível, assim como o trono branco do juízo, que nós vamos ver mais para frente no Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Seus olhos, como chama de fogo, indicam que o seu olhar penetra e julga tudo. Só o que for à prova do fogo poderá prevalecer diante dele: ouro, prata e pedras preciosas. Lembremos da passagem que Paulo nos informa que a sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Isso está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. A obra de cada um será provada pelo fogo. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Se você ler lá Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz exatamente isso. Todas as coisas são nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Outra característica, né? Outro detalhe, outro símbolo. Seus pés semelhante ao bronze resplandecente como numa fornalha ardente, lembram o altar dos holocaustos. Deus mesmo é um fogo consumidor, que consome tudo que é antidivino. Então, o fato dos pés do Senhor brilhar como se fosse fogo, como se fosse uma chama, significa que o que ele pisar vai ser destruído, vai ser consumido, né? Por isso que a Bíblia diz que quando ele botar os seus pés sobre o monte, a terra vai sofrer transformações, né? Vai se abrir um vale. Sua voz, como a de muitas águas, significa que sua palavra preenche e domina tudo. Quando Cristo fala, todo mais emudece. As 7 estrelas na sua mão direita simbolizam as 7 igrejas destinatárias da mensagem de Apocalipse 1 e 20. O que o Senhor segura na sua mão direita pertence a Ele, e é somente Ele que decide a respeito. Jesus é o braço direito do Senhor, do Pai, o braço da salvação e da redenção eterna. E aí, a gente tem aquela passagem de Isaías 53, versículo 1, que diz assim, né? Quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor. Quem é o braço do Senhor? Jesus. Nós cremos, os judeus não creram. Por isso, esse braço não os alcança. Ainda. Ninguém pode arrancar a sua propriedade da sua mão.
Jesus disse que aquilo que vai a ele, de maneira nenhuma, alguém vai tirar. As 7 estrelas na sua mão simbolizam que nada pode arrancar a igreja dele. O diabo pode batalhar contra ela, mas vencê-la, jamais. A espada de 2 gumes que sai da boca do Senhor simboliza o quanto sua palavra é cortante. Ela separa e corta. E a gente vê isso naquela passagem de Hebreus 4:12, né? Que diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Então, esta é a espada que sai da boca de Deus, é a sua palavra. Sua palavra também julgará as nações. As nações não serão julgadas argumentando defesa, mas ouvindo o veredito do Senhor. Não há o que questionar com ele, né? Finalmente, a sua face que brilha como um sol em seu poder máximo, lembra-nos a transfiguração do Senhor Jesus. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Mateus 17, versículo 2. Lembrando a vocês o que eu disse aqui na terça-feira da semana passada. Até então as pessoas viam o carpinteiro, Jesus o homem. Mas a partir daquele momento, aquelas pessoas passaram a ver o Rei da Glória, que ele é e será para sempre. Então, essa maneira dele se mostrar é toda cheia de simbolismos. Por que Jesus não é loiro, com o cabelo amarelinho? Não? Por que ele vem com o cabelo branco? Porque ele é a luz. Ele conhece tudo. Ele penetra tudo. Ele sente tudo, ele sabe tudo. A sua dignidade, a sua santidade são inquestionáveis. O seu conhecimento de todas as coisas. Então, todas essas figuras, né, todas essas maneiras como ele viu, né, voltando lá, Apocalipse, né, eu vou até ler na Bíblia aqui para a gente acompanhar junto aqui. Apocalipse 1, 13 até o 16. Diz assim, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, olha a expressão de novo, vestido até os pés com uma roupa comprida e cingida pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como uma chama de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando sua força resplandece. Ou seja, Jesus se mostrou como ele é, na sua plenitude da glória, no seu momento de revelação à humanidade. Jesus vai aparecer desse jeito. Não vai ter como alguém dizer, será que é ele? Será? Não, não tem será. Será mesmo. Né? Toda essa linguagem inspirada no Antigo Testamento também nos mostra que o Apocalipse tem a ver com a redenção de Israel e o retorno em glória de seu Messias, Jesus Cristo. Apocalipse 1, 17 e 18, mostra mais uma coisa que é importante a gente observar, a gente destacar. Diz assim, 17 e 18. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e da sepultura. Então, mais algumas informações importantes. Você já viu alguma vez alguém tombando no chão quando sofre um infarto cardíaco ou um ataque epilético? Vocês já viram? A pessoa desmonta, né? Desmonta.
Foi exatamente isso que aconteceu com João. Ele estava em espírito, ou seja, nem era para ele sentir nada. Porque o seu corpo estava lá. Mas o seu intelecto, o seu racional, a sua emoção não suportou olhar para Jesus. Ele desabou. Ele desabou. E ele não foi o primeiro. Isso aconteceu com outras pessoas que tiveram visões, inclusive Ezequiel, Daniel. Daniel chega a dizer que por causa da visão, ele ficou com dores durante muitos dias. E olha, ele teve uma visão. A glória de Deus não dá para comparar, né? Foi mais ou menos o que aconteceu com João. E por sinal, da mesma maneira, reagiram também Ezequiel e Daniel diante da glória celeste. Ezequiel 1, do 28 até o capítulo 2, versículo 2, e Daniel, capítulo 10, versículo 9, mostram o que aconteceu com eles. Então, o que a gente pode entender dessa realidade? Que nenhum homem pode prevalecer diante do Deus vivo. Ninguém poderá permanecer ereto diante dele. A Bíblia não diz que todo joelho se dobrará? Ninguém poderá justificar-se, porque ele vê tudo. Ele sabe tudo. Ninguém poderá se impor. As pessoas gostam de se impor, né? Gritar mais alto, passar por cima. Quem vai conseguir falar com a voz mais alta do que o das muitas águas? Né? Desde a ressurreição do Senhor Jesus, até a morte tem que temê-lo. Esse é o nosso Deus. Se a morte tem medo de Jesus, imagina aqueles que serão julgados por ele. Porém, como igreja, vemos a reação do Senhor diante daquele que nele crê e é seu servo. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas. Ele disse, não temas. Todos os salvos por Jesus Cristo podem considerar-se felizes. Eles não precisam ter medo de Deus. Eu insisto com vocês, temor é o receio de desagradar aquela pessoa que amamos, aquela pessoa que respeitamos, aquela pessoa que consideramos. Isso não é medo, isso é respeito. Temor vem de respeito, não de medo. Quem tem que temer a Deus são aqueles que não creem nele. Nós não fomos chamados para ter medo de Deus, e sim amá-lo, e sim temer desagradá-lo. Amém? Eles não precisam ter medo de Deus, eles são erguidos e são consolados. Ele, o primeiro e o último de natureza divina, Apocalipse 1 e 8, que ressuscitou dos mortos, que vive de eternidade a eternidade, tem nas mãos o poder sobre a morte, a quem pertence a revelação e quem tem autoridade sobre todos os eventos futuros. Ele guarda e consola todos os que lhe pertencem. Eles não estão abandonados ao destino, pertencem a ele e ao seu mundo. Se você abrir lá em João capítulo 17, o versículo 16, quando Jesus está orando, ele diz assim no versículo 16, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Jesus já tomou as nossas vidas para ele. Ele já não olha para nós como pessoas desse mundo. Ele olha para nós como pessoas que pertencem a ele. Para o crente em Jesus Cristo, isso significa que aconteça o que acontecer, sejam quais forem suas experiências, não há por que ter medo, não há por que temer a vida, porque a vida e a morte deles está em suas mãos. Apocalipse 1,18 diz assim, eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Então veja, a importância de identificar. Deus está se mostrando para a revelação do que vai acontecer com o mundo incrédulo, mas está ao mesmo tempo confortando aqueles que creem nele. Dizendo, vocês não precisam ter medo.
Vocês não precisam ficar na dúvida. Vocês podem confiar, porque a vida de vocês está nas minhas mãos. E a gente vê algumas passagens na Bíblia, quando Jesus fala que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Quando Ele fala que a gente vale mais do que qualquer passarinho ou flor. Quando Ele diz o quanto nós somos importantes para Ele, porque custamos a sua morte. Então veja que o Apocalipse para a igreja é um livro de consolação. Porque mostra que o Senhor não vai abandonar a igreja, que nada de ruim vai acontecer com a igreja. Mas para o mundo é um livro perigoso, de anúncio de castigo, porque mostra que Deus vai cobrar, e de uma maneira dura, aqueles que não creram nele. Finalmente, João recebe uma ordem. Apocalipse 1:19. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Esse versículo 19, ele mostra qual é a divisão do Apocalipse aos olhos de Deus. Como assim? Em primeiro lugar, as coisas que você viu abrangem o capítulo 1. Quer dizer, Jesus se revelando. Jesus mostrando a ele quem ele é de verdade. Qual é de fato o seu papel dentro da realidade da vida eterna. Ele veio e quem o viu, viu o carpinteiro. Mas ele era o Rei da Glória. E João tem ali uma visão de além do Rei da Glória. E qual é o papel que ele vai desempenhar nesse final dos tempos? O que isso vai significar para a igreja? Então, todo o capítulo 1 são as coisas que você viu. Depois, Deus manda que João escreva as que são. As que são, é que estão acontecendo naquele momento. Ali, as cartas às 7 igrejas, são situações que já estavam acontecendo naquela época. A maneira como alguns já começavam a subverter o evangelho, a influência negativa do erro, do costume humano, a indiferença, essas coisas estão ali nos capítulos 2 e 3, que é onde estão as cartas. E finalmente o futuro, as coisas que acontecerão, que vão do capítulo 4, que é o momento em que Jesus aparece para romper os selos, os 7 selos, até o final, quando se consuma o julgamento final. Em seguida, Deus mostra para João para quem ele vai escrever. Para quem ele vai enviar aquela informação, tudo aquilo que ele viu sobre o que já tinha acontecido, o que iria acontecer, logo em seguida e o fim dos tempos. Apocalipse 1:20. O mistério das 7 estrelas, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Como eu já disse, quando a gente olha, por exemplo, para a nossa realidade hoje, a igreja, a comunidade cristã Adonai Sabaoth é um castiçal. E o Joel, o presidente da igreja, é essa que ele mostra aqui como estrela. A estrela da igreja. Então, cada igreja tem o seu líder. Cada igreja tem o seu presidente. Seu pastor mais antigo, não importa o nome. É assim que funciona e é assim que Deus enxerga. Isso é importante para a gente entender, por exemplo, quando se fala de autoridade. A minha autoridade ministerial vem de Deus, mas para exercitá-la eu tenho que estar debaixo da autoridade do Joel. Eu sou autoridade debaixo da autoridade. Enquanto Deus
mantiver a igreja nessa estrutura é o Joel e depois o restante do ministério. Nós somos iguais no sacerdócio, mas no cargo ele tem preferência. Isso acontece em todas as igrejas. A estrela da igreja é o seu presidente, o seu dirigente máximo. Chama de anjo das igrejas. E o castiçal são as igrejas. Essa informação que Deus passou lá atrás para João, mostrou para ele qual era o papel dele, igreja. Como igreja. Ele tinha que anunciar aquilo. E não foi o que o Senhor nos mandou fazer também? Anunciar o evangelho a toda criatura? Então, a continuação desta informação. Hoje, não são aquelas 7 igrejas. Tiatira, Esmirna, Éfeso, Laodiceia. Não são aquelas igrejas. São outras. Mas o efeito é o mesmo. Qual é o papel da igreja? É anunciar o evangelho. E o evangelho fala e fala muito sobre o fim dos tempos. Quando nós ceamos, o que nós estamos fazendo? Estamos declarando que Jesus morreu e que ele vai voltar. Isso também é o evangelho. Então entenda que esse livro, ele é uma coletânea de informações para que nós, enquanto cristãos, tenhamos mais ânimo para anunciar, tenhamos mais gás para falar de Jesus do que temos tido até aqui. E isso não quer dizer querer falar de Jesus na hora que o cara está assistindo o jogo lá do Flamengo, o campeonato mundial, do São Paulo, do Corinthians, do Vasco da Gama, seja lá de quem for. Não é na hora que o cara está assistindo o show do Zeca Pagodinho ou do Kiss lá na televisão, você querer falar de Jesus para ele. O cara está lá lendo um gibi ou estudando um livro de qualquer coisa, então você chega lá e quer atravessar Jesus na vida dele. Isso não é evangelizar. Isso, na verdade, é um mau testemunho tremendo. Porque faz com que as pessoas achem que o cristão não se importa com nada desse mundo. E não é bem assim. Porque nós já sabemos que nos importamos. Temos família, precisamos viver aqui. Porém, é um aval do Senhor, né? Para anunciar tudo que Deus determinou, o seu evangelho, né? A sua volta. E a sua volta é iminente, ele mesmo disse. Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Nós dizemos: vem, Maranata, né? Vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos essa volta, mas o maior sinal para Deus de que nós estamos ansiosos por essa volta é quando falamos disso com outras pessoas. Porque enquanto isso é apenas uma informação dentro de nós, isso para Deus mostra que nós ainda não despertamos para esta realidade. A igreja, ela nasceu em função de anunciar a volta de Jesus. E para anunciar a volta de Jesus, eles precisavam falar que Jesus veio. E que ele cumpriu as profecias que havia sobre ele no Velho Testamento. E depois pagou o preço, a expiação do pecado. E depois ressuscitou ao 3º dia. E depois subiu aos céus, de onde vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Essa informação é a síntese do Evangelho. E ela está absolutamente descrita como será a conclusão dessas coisas em Apocalipse. Então vejam, foram 3 páginas para falar de alguns assuntos, alguns detalhes sobre essa informação, sobre esse livro. Tem muito para ser falado, muita coisa. São muitos detalhes, não dá para falar tudo. Eu não quero saturar vocês e nem, digamos assim, provocar em vocês uma exaustão, né, em relação a esse assunto, até porque não acaba. Mas lembrem-se,
Tudo que lá está escrito, cada vírgula tem uma razão. Jesus está se mostrando para nós. Não é para a gente ter medo, é para a gente glorificá-lo, porque Ele é o nosso Salvador. Quando Ele mostra a sua glória, nós estamos aonde? Firmes na mão dEle. Nós somos a igreja. Ninguém tira da mão dEle. Estar à destra de Deus significa ter honra, ser honrado, ser respeitado, ser bem tratado. Por isso Jesus é o braço direito de Pai, e nós somos o braço direito de Jesus. É uma honra que o Senhor nos concede. Lembra lá dos Boanerges, os filhos do trovão, os irmãos André e João, que disputaram para saber quem era melhor entre eles. Da mãe deles, que foi lá pedir para que eles se sentassem uma à direita, outra à esquerda, ou seja, os mais próximos. E Jesus disse que isso não competia a ele. Mas nós, como igreja, estamos firmes na mão do Senhor. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei. Às vezes os problemas, as dificuldades, as limitações desta vida estão batendo e batendo forte na porta da tua casa, da tua realidade. Mas o que o Senhor diz? Não tema. Se você não precisa temer Deus, no momento em que Ele vier como juiz julgar, imagina agora que Ele é o seu advogado. Imagina agora que Ele é o seu intercessor. Se quando Ele vier para executar justiça, você estará firme na mão dEle, inquebrável, intomável, eternamente dEle. Imagina hoje, que Jesus vê a sua necessidade, e não só o fato de que você tem necessidades, mas que às vezes a sua realidade te deixa longe dEle, porque Ele é Espírito, nós somos carne. Se o Espírito Santo descer aqui, nós cai tudo duro, gente. E não é aquela dureza da visão, não, que o cara desmaiou, o Espírito Santo foi e levantou. É mortinho da Silva. O nosso corpo não aguenta. Então, a realidade é essa. Tudo isso que o Senhor mostra é para nos fortalecer. Não para nos assustar. Para nos fortalecer. Mas às vezes assusta. Porque a gente está acostumado a ver Jesus, o carpinteiro. O homem das dores, sem aparência, sem formosura. Mas no momento em que ele orou e foi transfigurado diante deles, sumiu a fraqueza, sumiu as dores. A sua face, o seu corpo, que mostravam os sinais de uma vida dura, foram substituídos instantaneamente por uma glória divina que ninguém conseguia se manter de olho naquilo. O carpinteiro sempre foi o rei da glória, mas a gente se acostumou a ver o carpinteiro. E às vezes a gente pede as coisas a Deus vendo o carpinteiro. E não o rei da glória. E aí quando a gente vê essa informação, a gente toma até um susto. Não parece a mesma pessoa, mas é. É o momento do juízo. Para aquele povo incrédulo, para aquele povo que o rejeitou, para aquele povo que não quis saber dele, mas não para nós, que cremos nele e todos os dias o buscamos, mesmo com falhas e com erros, mas o buscamos. Então que essa palavra anime você, que você leia este enorme, essa descrição de Jesus, e você olha e fala, meu Deus, é o meu Deus. Não é aquele homem fraco que desceu à sepultura, que entregou o seu espírito. Nas tuas mãos entrego. Não, não é aquele vencido. Porque ele não foi vencido. Ele ressuscitou ao terceiro dia. A glória dele não admitia a morte. Mas aí,
Ele também não é aquele que está pregado na cruz, ele desceu dela. Ele é o Rei da glória. Ele está lá no céu quietinho? Não, ele está aí dentro de você, se mexendo, procurando te ajudar. Mas no momento em que ele se manifestar, ele será o Rei da glória. E a Bíblia diz que nós seremos como ele. Por isso nós estamos firmes ali, ó, representando a glória do Senhor para as nações da terra. Não precisamos ter medo dele, mas precisamos acordar para ver que ele não é. A gente diz, ele é o Todo-Poderoso, mas a gente lembra do carpinteiro, ele não parece Todo-Poderoso. Mas isso é o cumprimento daquilo que nós sabemos, que ele se aniquilou a si mesmo. Ele se entregou, se submeteu a tudo e a todos, para poder resgatar todos os que nele crescem. Então creia. No carpinteiro, porque ele se tornou um de nós, mas muito mais no Rei da glória, porque ele ressuscitou e é isso que ele é, eternamente o Rei da glória. Amém? Deus abençoe. Vamos curvar a nossa cabeça. Senhor Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, nós rendemos a Ti louvor e ação de graças, porque o Senhor tem se revelado através desses estudos, não apenas nos trazendo conhecimento das coisas que vão acontecer, mas também de quem Tu és, Senhor, para que a gente esteja cada vez mais firme, na certeza de que estamos firmes nas Tuas mãos, na certeza de que a nossa vida não depende das decisões de homens, mas sim da Tua decisão. Porque a nossa vida, a nossa morte, tudo está claro diante de Ti. Nós sabemos, Senhor, que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que temem o Teu nome, daqueles que foram chamados e estão vivendo esta palavra. E nós Te louvamos e Te agradecemos, porque não vemos em nós mérito nenhum nestas coisas, mas o Teu Espírito nos alcançou e tem mudado a nossa história. E tem escrito, Senhor, em nós, com esta grandeza que só Tu tem, palavras de vida, palavras de salvação, palavras que alimentam a nossa alma para uma eternidade e não para alguns minutos de satisfação, Senhor. Por isso recebe a nossa ação de graças e o nosso louvor. Que o Senhor possa ungir os nossos olhos com o colírio, para que vejamos as coisas como elas são aos Teus olhos. E não percamos tempo, Senhor meu Deus, e nem fiquemos enganados com a realidade deste mundo, mas estejamos de fatos firmes, fundamentados em Ti, para a honra, para a glória, para o louvor do Teu nome, para que se cumpra em nós a Tua salvação, porque cremos em Ti e temos a Ti como nosso único e suficiente Salvador. Te agradecemos por isso, pois Tu és o Rei da glória, Tu és o nosso Salvador. Nossa esperança está em Ti, na Tua volta, Senhor. Nos ajuda a estar prontos, despertos e cada dia mais interessados em conhecer, em viver como Te agrada, mas também em anunciar, em testemunhar para o mundo ao nosso redor o quanto Tu és real. Em nome de Jesus, aceita a nossa oração, nosso louvor e nossa ação de graças. E nos dá entendimento e discernimento destes assuntos, cada vez mais, ó Pai. Em nome de Jesus, o Teu Filho, o nosso Senhor, na comunhão com o maravilhoso Espírito Santo, nós Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.